Olá, pessoal. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, porque Ele é um Deus que sempre tem fortalecido as nossas vidas, nos ajudado nas nossas dificuldades, nos trazendo a verdadeira felicidade, porque a Bíblia diz que Deus, Ele é Espírito, não é verdade? E sendo Espírito, irmão, nós não podemos vê-lo, tocá-lo, mas nós sabemos que ele está conosco, está do nosso lado, está sempre com a gente e que a sua força maravilhosa é o único que pode fortalecer cada coração. Eu oro por todos vocês, oro pela minha vida, a vida da minha família, que o Senhor venha abrir sempre as portas para nós, as portas da felicidade, da materialização daquilo que é necessário aqui nessa terra para a gente viver bem, saúde para os nossos filhos, não é verdade? Para toda a nossa família. Meus amados irmãos, nós que conhecemos o Senhor, nós temos um anseio também de poder ter aqui nessa terra uma vida abençoada. Nós queremos comer bem, não é verdade? Termos um local para reclinar a nossa cabeça, sair fora das dívidas, das pessoas más. Tudo isso, meus amados irmãos, é só Deus que pode fazer. A palavra de Deus diz que Jesus, ele foi ao templo e Jesus viu ali todo tipo de cambista vendendo. E Jesus não se agradou de tudo aquilo que ele estava vendo. E Jesus se irou-se e derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras que vendiam pombas. Jesus quebrou tudo aquilo. E ele disse porque a casa dele seria chamada uma casa de oração. Mas Jesus disse também que eles fizeram a casa dele de um covil de ladrões. Será que não tem alguma coisa errada hoje? Não é verdade, irmãos? Com algumas casas, alguns templos de Deus? Mas não é onde eu quero dizer. Jesus fez aquilo tudo, falou do poder da oração. E Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. E a Bíblia diz que deixando-os saiu da cidade para uma cidade chamada Betânia. E ali ele passou a noite, ou Betfage também. Para os rabínicos, Betfage significava casa de figos. Os rabínicos judeus. Mas onde eu quero chegar é quando Jesus, de manhã cedo, diz assim agora assim no versículo 21, capítulo 21, versículo 18, diz assim, e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Não é porque ele pregou no templo, brigou, discutiu lá com aquele pessoal, né? Foi para Betânia, ele passou a noite. E quando chegou de manhã, ele teve fome. 19. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas,
e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade, eu afirmo, vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipite no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o receberei. Então o Senhor, ele estava com fome, meus irmãos. E a figueira, mais ou menos em fevereiro, ela dava figos. Não muito maduro, mas já dava figos. E lá para o meio de abril, maio, já tinha, bem dizer, acabado. E tinha só o que? Folhas. Aquela folhagem. Porque o fruto vinha primeiro antes das folhas. Então, quando Jesus olhou para ela, tinha que ter figos. Porque o fruto viria primeiro, da figueira. O fruto viria primeiro. Isso aqui é muito interessante, irmãos, é muito poderoso. E ele diz assim, no versículo 20: e os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira. Jesus deu uma palavra, deu uma ordem, e o sobrenatural aconteceu. Quando Jesus estava fazendo uma ilustração também, no sentido que os mestres, os poderosos da época dele, as autoridades, não reconheceriam ele como Messias. Então é como se Jesus tivesse jogado uma maldição nas autoridades. Por quê? Porque rejeitariam o Messias. Jesus estava querendo dizer dos figos ali que os frutos vêm primeiro. Assim também, meus amados irmãos, é eu e você. Que nós venhamos dar frutos de arrependimento, fruto para que todos vejam a mão do Senhor na nossa vida. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida nessa terra? Comece a dar os frutos de Deus. Porque a figueira, os figos tinham que vir primeiro do que a folhagem. Ele diz assim no versículo 21, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Jesus estava dizendo que para ter fé, para que as coisas venham se concretizar na vida de um homem, de uma mulher, é necessário ter a fé, uma fé de frutos realizados. A figueira já não tinha mais fruto nenhum. Mas Jesus estava querendo mostrar para os discípulos que tudo, meus irmãos, é possível para aquele que tem fé. E ele diz assim no versículo 22, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Então, primeiro a gente tem que dar frutos. O ser humano, irmãos, para que as orações nós como ser humano, ser respondida, tem que ter uma relação com Deus e com o próximo. O que eu quero dizer, eu e você, nós temos que estar bem com Deus e com o próximo. Ah, mas ele é uma pessoa difícil, ela é uma pessoa muito complicada. Mas os frutos vêm primeiro, irmãos. Quando os discípulos olharam a figueira seca,
o sobrenatural de Deus aconteceu ali através do Senhor Jesus Cristo, eles ficaram maravilhados. E ele aplica ali no coração deles algo muito importante sobre a fé, sobre em dar frutos, sobre em guardar a palavra, que era o próprio Cristo naquele momento ali, para que tudo viesse a ser realizado na vida deles. E os discípulos cumpriram isso. Não é verdade? Os discípulos curaram os enfermos, expulsaram os demônios, materializaram coisas. Sabia, meus irmãos? Porque eles estavam entranhados de frutos de justiça. E quando Jesus estava falando que não era para dar mais fruto naquela figueira, ele estava falando do povo judeu. Infelizmente. Que povo judeu? Aqueles que não criam no Messias, as autoridades que iam crucificar ele. Então, a materialização de uma vida abençoada na minha vida e na sua vida vem através primeiramente dos frutos. Que frutos são esses? Frutos de arrependimento, frutos de fazer as coisas direito, de não andar no caminho errado. Todos nós pecamos e todos nós erramos. Mas isso que não venha a ser algo premeditado. Assim como as autoridades fizeram com Jesus. E Jesus não comeu, né, meus irmãos? Porque ele não tinha fruto. Os frutos davam em fevereiro, né? Bem antes de abril e maio. Deveria ter frutos, mas não tinha. Então Jesus fez o quê? Uma ilustração, dizendo, olha, assim como essa figueira secou, todos aqueles que não querem a palavra de Deus, infelizmente, vão se secar. Vão murchar como a erva, diz lá também no Velho Testamento. Mas todos aqueles que buscam a palavra de Deus darão frutos. Não só no tempo próprio, mas em todos os tempos. Que eu e você possamos sempre dar os frutos de Deus. Que nós possamos sempre procurar andar de acordo com a vontade de Deus. É fácil? Não é fácil. Sempre vem as dificuldades. Mas Deus sempre nos abençoa, nos fazendo dar fruto. E qualquer coisa, irmãos, ele disse aqui, ó. E tudo que pedirdes na oração, crendo recebereis. Tudo o quê? Tudo que venha de acordo com a vontade de Deus. De repente, pode até acontecer. Você pede, meu Deus, me dá uma ilha. Eu tenho fé que eu vou ter uma ilha para mim, só para mim. 1% para isso acontecer. Mas pode até acontecer. Mas ele está querendo dizer que são dentro da vontade de Deus. Tudo dentro da vontade de Deus. Deus quer que você tenha a mulher do próximo? Claro que não. Você está pedindo a mulher do próximo? Claro que Deus não vai realizar isso aí, cara. Se acontecer, foi a sua vontade, isso não provém de Deus. Deus quer que você tenha a casa do próximo? Claro que não. O carro do próximo? Claro que não. É tudo aquilo que for da vontade de Deus. Aí sim. Para quê? Para que nós mesmos não venhamos sofrer. E que nós não venhamos ter nenhum tropeço na palavra de Deus. Essa palavra, meus irmãos, é para fortalecer o nosso coração. Se os nossos frutos forem bons, meus irmãos, com certeza, tudo que nós temos pedido a Deus vai se realizar na nossa vida, vai se materializar na minha vida e na sua vida. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te fortalecer. Sabendo que Deus está sempre comigo e com você. E Ele quer que nós não venhamos ser uma árvore infrutífera, mas Ele quer que nós venhamos ser uma árvore que dê muitos frutos. Frutos vigorosos e abençoados. No nome de Jesus, que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que Deus te ilumine todos os teus caminhos. Que você possa dar muito fruto, e eu também. No nome de Jesus. Fique na paz, meus irmãos. E fiquem com Deus.